vocês? Tudo bem por aí? Mas me diz uma coisa, antes de mais nada, como está o seu coraçãozinho? Ele está zangado? Ou ele está triste? Ou ele está aborrecido? Ou está assustado? Mas ele também pode estar feliz e sorridente. E para isso a gente tem muitos motivos, muitos mesmo. O primeiro deles é que o Senhor nos ama, por isso nós podemos estar felizes. E tem outro motivo super importante. Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Agora que sabemos disso, que tal orarmos junto com a Ieda, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados? Vamos fechar os olhos junto com a Aninha e a Ieda e vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, estou aqui nessa oração para te pedir para o Senhor perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas e nos ensinar a andar nos seus caminhos, Deus. E muito obrigado por todos os pecados que o Senhor tem perdoado. Em nome de Jesus, amém. Mas o que é que nós temos aqui? Temos a nossa caixa surpresa! E sempre dentro da nossa caixa surpresa tem o número da lição que nós vamos aprender. Gente, a gente já aprendeu muita coisa legal. Nós já aprendemos muita coisa que serve para o nosso dia a dia. Na escola, em casa, com os amiguinhos, em tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela responde tudo que a gente precisa saber. E as nossas lições têm nos ajudado nisso. Então vamos ver qual é a lição de hoje? Deixa eu procurar. Perdi? Não, está aqui. Tanana. Nossa lição de hoje é a de número 35. Gente, nós já aprendemos muita coisa, já estamos no número 35. Isso é muito legal, muito bom mesmo. E a lição de hoje vai nos responder a seguinte pergunta: o que é santificação? Você sabe o que é? É uma mudança diária que Deus faz em nós para nos deixar mais parecidos com Ele. Deus nos ensina a não mais viver pecando para passar a viver fazendo o que é bom e reto. Na história de hoje, nós vamos aprender com o Tom, isso mesmo, nossa visita super especial. O Tom e a mãe dele, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a historinha é O Menino e o Monstro. Vamos ver do que ela fala? Fica ligado e aprende com a gente. O Menino e o Monstro. Era uma vez um menino que parecia muito tranquilo, mas era só alguém dar um vacilo que num terrível monstro ele se transformava. Ele fechava a cara, fazia birra e gritava. E se ninguém dava o que ele queria, aquele monstro continuava por todo o dia. Após acalmar, depois de fazer aquela cena sem fim, ele em paz dizia: "Eu apenas fiquei fora de mim." Sua mãe notou que ele não percebia onde estava o problema. Então, resolveu apresentar o dilema. Depois de um dia que o terrível monstro apareceu, ela o acalmou e chamou para conversar, logo que anoiteceu. E perguntou para ele: "Por que você agiu daquela maneira?" Ele disse que ficou fora de si e fez besteira. E ainda acrescentou que a culpa não era dele não, pois ele agiu daquela maneira levado pela situação. Então a mãe abriu a Bíblia e leu exigindo atenção. Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que vem do coração. É de dentro de nós que todo tipo de coisa ruim vem. O monstro mora aqui dentro, não adianta culpar mais ninguém. Perder o controle não é ser dominado por uma criatura de fora, é não domar aquela que dentro de você mora. Quando agimos como não devíamos, não temos a consciência removida, apenas mostramos quem nós podemos ser se Cristo não dominar a nossa vida. O menino tomou um susto, mas compreendeu a dificuldade. O monstro era ele mesmo e não adiantava culpar outra pessoa, a situação ou sua idade.
Só havia um antídoto para aquele monstro desaparecer. Cristo precisava dominar sobre todo o seu ser. A partir daquele dia, quando o menino começava a perder o controle da situação, elevava seu pensamento a Cristo em oração. Ele sempre lia a Bíblia para saber como agir em todos os momentos, pois agora Jesus reinava sobre todos os seus sentimentos. Eu aprendi tanta coisa legal com o Tom e com a mãe dele hoje. Aprendi, por exemplo, que santificação é algo que Deus faz em nós. É Deus que nos dá força todos os dias para nós fazermos o que é bom e o que é correto e não viver pecando. Aprendi também que santificação é estar separado. Isso mesmo, é ser separado para ser mais parecido com Deus. E por falar em ser parecido com Deus, aprendemos algo super importante. Para sermos mais parecidos com Deus e separados de tudo que é ruim, não fazendo aquilo que todo mundo faz. Às vezes fazemos isso, né? Fazemos as coisas erradas só porque todo mundo faz. E não tem que ser assim. Nós não devemos fazer as coisas porque todo mundo faz, mas sim o que é certo, o que é bom diante de Deus. E para eu ser mais parecido com Deus e buscar santificação, eu vou conhecer a Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então eu tenho que estudar a Bíblia e orar ao Senhor. É assim que eu fico mais parecido com Deus. E por falar em oração, que tal convidarmos o Arthur para orar com a gente? Vamos orar a Deus agradecendo Ele por todas as coisas? Obrigado por mais um dia, pela vida da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha, dos meus amigos, lá da igreja, de todos, Senhor. Que eu sei, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bem, amiguinhos, por hoje é só. Mas a gente hoje não pode dizer tchau sem antes agradecer ao pastor André. O pastor André tem sido nosso amigão. Ele é o criador do Tom e ele tem nos dado maior força para as nossas aulas da EBD. Que Deus abençoe seu ministério, pastor André. Muito obrigada. Criançada, nos vemos na próxima aula da EBD. E não esqueça de aprender o versículo da semana, tá bom? Um beijo da tia Polly. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14.